Rogerio Donizetti Bueno, más conocido como Doni. Es pastor de la comunidad bautista en la ciudad de Indaiatuba. Tiene una especialización en historia y cultura afro-brasileña por el Centro Universitario Salesiano de San Pablo, maestría en educación sociocomunitaria por el Centro Universitario Salesiano de San Pablo, doctorado en educación por la Universidad Federal de San Carlos, coordinador del GT sobre teología y negritud y organizador del libro Teología y Negritud, los desplazamientos de la teología desde las experiencias negras. Es miembro de la FTL desde el 2013. Entonces vamos a dejar el tiempo para Doni, para que pueda hacer su exposición. Podemos? Continuemos. Então, uma boa noite a todos. Aqui no Brasil, a gente já chegando aqui à noite. É uma alegria. Eu deixo aqui a minha felicidade, embora não possamos estarmos ainda reunidos presencialmente, mas, de fato, é uma alegria poder reencontrar alguns rostos que eu conheço e estão aqui presentes conosco. Bom, falar de hermenêutica, eu já tive a tarefa facilitada, porque todos que me antecederam, ou grande parte deles, já falaram que hermenêutica é a arte de interpretar as escrituras, ok? Então, sabendo disso, eu vou focar no deus Hermes. Hermes é o deus grego da comunicação entre os homens e os deuses, né? Aqueles deuses que ficavam no Olimpo. Hermes é o deus grego, que vai ser chamado de Mercúrio pelos romanos. Então, nós temos a hermenêutica derivada da palavra Hermes, e Hermes, o deus de ligação entre nós, homens, e os deuses do Olimpo. Hermes, um deus que não é um deus cristão, é um deus pagão, mas que de maneira nenhuma nos incomoda, não é? A nós cristãos. Nós não temos problema, e a grande maioria de nós aqui, teólogos, não é? De formação, embora eu não tenha citado, não é? Faço parte daqueles que têm a teologia também como uma das formações, e em nenhum momento Hermes me incomodou. Esse deus pagão não incomodou, ou pelo menos não incomodou a maioria de nós. Nós, então, fomos lá, fizemos a nossa disciplina no seminário, na faculdade, falamos sobre Hermes, estudamos hermenêutica, e hermenêutica, então, é a arte de interpretar as escrituras. Eu falo dessa hermenêutica a partir, então, das negritudes, aqui no Brasil, não é? O maior país da América Latina e o único de língua portuguesa. Então, eu estou entre pessoas que falam espanhol ou castelhano, e eu falo português, não é? O Brasil é o país que mais recebeu gente negra escravizada no mundo, o país que só perde com a sua população negra para a Nigéria e que fala português. Então, é um país singular dentro da América Latina. Eu falo português, tenho ascendência de escravizados que vieram para o Brasil, e eu vou falar, então, de interpretar a Bíblia a partir desse lugar, de um homem negro que pastoreia, que professa a fé cristã e que não se incomodou em estudar hermenêutica, que deriva de Hermes, que é um deus pagão. Mas a exposição anterior falou um pouco do Brasil, o expositor anterior falou um pouco do Brasil, falou da questão do fundamentalismo, e sim, isso tem sido um problema sério aqui no Brasil, o fundamentalismo religioso, principalmente com as coisas relacionadas aos negros brasileiros, né? E, entre elas, ficou famoso, porque no Carnaval, uma festa popular aqui no Brasil, que fizeram muitas homenagens a Exu.
um orixá. Não sei se na América de fala espanhola, vocês já ouviram falar de Exu, um orixá do candomblé, não é? Um orixá que vem da região da Nigéria e do Benin, no norte da África. Exu é a mesma figura, né? Tem a mesma representação e as mesmas funções de Hermes e Mercúrio. Então, eu proponho aqui não uma hermenêutica, mas uma exunêutica, não é? Se eu quero falar a partir da negritude, eu vou abrir mão desse deus grego e vou me valer de um deus, ou melhor, de um orixá africano, né, da região do Benin e da Nigéria. Eu vou propor uma exunêutica, porque Exu tem a mesma função. Ele é a ligação entre nós, homens, e os deuses, não é? Ele tem a função de interpretar, de cuidar dos caminhos, também é o orixá dos ladrões, como Hermes é o protetor dos ladrões. Ele não tenho dúvida em dizer isso, ele foi cooptado pelo Império Grego, não é? Como o Hermes foi depois cooptado pelo Império Romano, e as coisas vão se dando dessa forma. Então, os impérios foram cooptando as culturas, se apropriando delas e foram as afastando do seu lugar original. Então, se eu quero interpretar a Sagrada Escritura, ou reinterpretar a Sagrada Escritura, ou as Sagradas Escrituras, eu tenho que primeiro contextualizá-las no contexto afroasiático. Aquilo que é o Oriente Médio não existia. O Oriente Médio é uma invenção recente da Inglaterra e da França, e depois apropriada pelos Estados Unidos. É um lugar de mediação entre o Oriente e o Ocidente, hoje com os Estados Unidos como potência dominante. Então, interpretar a partir da negritude é contextualizar o cristianismo geograficamente, num contexto afro-asiático, não é? Afro-asiático. A Bíblia, por mais que se fale da tradição grega, dos textos e tudo isso, ela foi constituída dentro do contexto afroasiático. Tanto que Deus começa a criação do homem com Adão, e Adão, do hebraico, vem da palavra Adamá, que é terra, que é sangue, mas que é vermelho. Uma leitura bíblica, não é? E eu estou falando aqui do Brasil, do maior país negro, reinterpretar a Bíblia ou lê-la de uma forma que escape da tradição euro-estadunidense é falar que o homem, o primeiro homem, Adão, que vem da palavra Adamá, o hebraico, ele tinha a pele avermelhada. Assim como João, no último livro da Bíblia, Apocalipse, ele vai dizer que Jesus tinha a pele da cor de jaspe e de sardônio, duas pedras que têm o tom amarronzado, né? Marrom, avermelhado, puxado para o marrom. Então, nós, lá no começo, lá no livro de Bereshit, né? Bereshit bara Elohim, e no princípio criou Deus. E aí ele vai, com todo o relato, dizendo que ele faz Adão, Adamá, que é também humanidade, que é vermelho, ou pode ser traduzido como sangue. E João, lá no último livro de Guiliana, lá no final de Apocalipse, ele vai dizer que Jesus tinha a cor de jaspe ou de sardônio. Reler a Bíblia, então, é localizar geograficamente esse território que não é o Oriente Médio, mas é o contexto geograficamente África e Ásia, de homens cuja pele tem o tom do bronze polido. Essa é a leitura que nós estamos propondo aqui no Brasil, nos vários núcleos do GT de Teologia e Negritude, que, aliás, é um GT ligado à Fraternidade Teológica Latino-Americana, a leitura contextualizando que o início
da história bíblica, né, se dá nesse contexto, portanto, afroasiático. E não começa com judeus, não é? Começa com Abraão, que era um iraniano, né? Melhor, um iraquiano, né? O território de Ur estaria no que atualmente seria o Iraque. Bom, se a gente continuar a leitura bíblica nessa nova forma de ler, que foge àquela proposta, por exemplo, no concílio de Westminster, né, lá no século XVII, a gente vai ver que, por exemplo, Moisés, ele tinha uma mulher cuxita. Então, primeira coisa, nós contextualizamos geograficamente. A segunda coisa, nós vamos traduzir palavras que foram transliteradas. Palavras que são deixadas de maneira que um leitor médio, e eu estou falando do Brasil novamente, um leitor no Brasil, um leitor mediano no Brasil, entende por volta de 3.000 palavras. Eu não sei como é no país de língua espanhola, mas no Brasil, uma pessoa média entende por volta de 3.000 palavras. E falou muito também de traduções. Vocês falaram da Reina Valera. A gente usa aqui Almeida, né? Nós não usamos a Valera aqui no Brasil, ou pouco usamos. Mas uma Bíblia Almeida tem 5.000 e poucas palavras. Então, o leitor médio no Brasil não consegue entender mais da metade do que está escrito na Bíblia. E isso facilita com que as traduções, e também foi dito isso, né, que toda tradução é uma traição. Por exemplo, a palavra cuxita, que do hebraico significa negro. Uma nova hermenêutica, uma hermenêutica que visa a negritude, nós temos que ter cuidado em explicar para as pessoas que Moisés, ao casar com uma mulher cuxita, ele casou com uma mulher negra, não é? Porque os personagens negros do contexto bíblico foram apagados. Uma mulher etíope é uma mulher negra, uma mulher cuxita é uma mulher negra, e essa mulher está com Moisés. E se a gente der um salto e irmos lá para o livro de Atos, quando a gente lê, por exemplo, lá em Atos 13, 1, a gente vai ver que na igreja de Antioquia haviam profetas e mestres. Um deles era negro e o outro era o Lúcio de Cirene. Cirene é uma cidade que atualmente estaria localizada na Líbia, um país africano. Os profetas e mestres de Antioquia, o lugar onde nós fomos chamados de cristãos pela primeira vez, 2 dos profetas e mestres daquela localidade eram homens africanos. Lembrando que Paulo não fazia parte da igreja de Antioquia e Barnabé também não. Barnabé vai buscar Paulo e vai levá-lo para Antioquia. E lá, todos tomados pelo Espírito, vão comissionar Barnabé e Paulo para que sejam enviados para o ministério apostólico. Não é? Então, abençoados por mãos negras ao ministério apostólico. Uma leitura bíblica, né? Uma exunêutica, propõe sairmos do lugar da teologia euro-estadunidense, uma teologia que apagou o contexto geográfico e apagou as pessoas negras das páginas, não é? Ainda que não tenham suprimido de fato, deixou de maneira, e aí, e fique bem claro, estou falando do Brasil, que a grande maioria das pessoas brasileiras não consigam ler e entender aquilo que estão lendo, não é? E aí a pergunta de Filipe ao etíope: você entende o que tem lido? O nosso trabalho, ao propormos uma exunêutica, é fazer com que as pessoas simples entendam o que estão lendo, não é? Embora isso não seja uma tarefa fácil. Quando a gente olha, por exemplo, esse texto de Atos 8, não é? O etíope, eunuco, a palavra eunuco, em aramaico, é a mesma de crente em Deus, não é? Então, como nós temos essa tradição
dos textos gregos, nós ignoramos os textos escritos, por exemplo, em aramaico. E, em aramaico, crente em Deus e eunuco se escreve e se pronuncia da mesma maneira. Então, é muito provável que a melhor tradução para aquele texto não seja um etíope eunuco, mas um etíope crente em Deus. E é isso que nós propomos quando nós falamos de uma hermenêutica a partir das negritudes. E ao fazermos isso, tem o Itam. Itam são histórias curtas com valor moral dentro do candomblé. Tem o Itam de Exu, que diz assim: Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. Quando nós negros, teólogos, pastores, cristãos no geral, nos propomos a reler as Sagradas Escrituras e contextualizá-la, nós estamos matando, né, hoje os preconceitos que foram levantados lá atrás. Né? Nós, recentemente, um pastor brasileiro disse que nós somos amaldiçoados, né? Que todo homem negro, mulher negra, tem a maldição de Cã. Nós só conseguimos combater isso quando relemos as Escrituras, reinterpretamos as Escrituras e tiramos tudo aquilo que culturalmente nos foi imposto, né, por homens teólogos ingleses, franceses e, principalmente, teólogos estadunidenses. Então, quando nós, como Exu, né, jogamos a pedra hoje e matamos o pássaro ontem, nós estamos, ao lermos as Escrituras hoje e reinterpretarmos, nós estamos lutando para matarmos os preconceitos que a Igreja cristã, mesmo no seu ambiente progressista, tem carregado até hoje em relação às pessoas afro-brasileiras ou afro-caribenhas, ou, enfim, de todos os lugares. Né? Nós temos toda uma sorte de preconceito que mesmo os meios progressistas carregam por vezes, né? Haja vista, por exemplo, a diminuta participação de pessoas negras no espaço da STL. A gente tem que começar a nos questionarmos sobre os motivos que levam pessoas negras a não participarem desse espaço de debate, ou a diminuta participação de pessoas negras nesse espaço de debate. É uma das coisas, não é? Quantos teólogos negros nós temos ou conhecemos, mesmo fora do ambiente da FTL, das nossas comunidades de fé? Interpretar a Bíblia é entender todo esse contexto em que nós estamos inseridos e lutarmos para revertermos essa situação que muitas vezes vem de muito tempo, não é? Vem de muito tempo. E aí, caminho, né? Meu tempo está se encerrando. Nós aqui no Brasil, no nosso GT, nós convidamos aqueles que nos assistem e, porventura, virão nos assistir a se juntarmos a nós. Nós estamos produzindo material a partir de uma outra teologia. Esses são livros que foram organizados no nosso GT. O último, esse foi o primeiro. 2 minutos. Ok. E esse aqui é o último livro. Esse aqui foi composto por textos produzidos por teólogos angolanos. Esse aqui, teólogos angolanos e teólogos brasileiros. E esse, o primeiro, também. Então, eu agradeço a participação e estou aqui à disposição para responder os questionamentos, caso haja.